Bom dia, guerreiros e guerreiras. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, né? E hoje é um dia muito especial, que é o Dia das Mães, mas Dia das Mães é todos os dias, né? Eu creio que uma mãe ela deve ser vista como mãe pelos filhos todos os dias, né? E eu vou parabenizar todas elas e que elas possam, que nós possamos ter paz, né, no nosso lar, junto à nossa família, que o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos sobre todos nós, né? Que venha nos dar refrigérios nas nossas necessidades, confortando nossos corações em meio às tribulações. E eu quero dizer para todas as mãezinhas, não percam a fé em Deus, para que possam conseguir os objetivos que vocês querem, que nós queremos. Só diante de Deus, sobre a direção de Deus, nós possamos conseguir os nossos objetivos, porque Deus é o Deus do impossível, Ele tudo pode, conforme a vontade dEle. Que Deus te abençoe grandemente, que vocês tenham assim, um dia muito abençoado com a família de vocês, né? Hoje eu vou ler aqui a mensagem sobre por que Jesus orou no Monte das Oliveiras, né? Porque a gente ouve muito falar que Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. E eu creio que todos nós temos costume de, quem tem um pezinho de árvore em casa, chegar lá e conversar com Deus, né? Então vamos ver aqui o que diz. O Monte das Oliveiras é um lugar sagrado por várias razões. É o lugar onde Jesus passou muito tempo ensinando e orando. Segundo lugar, é o lugar de sua prisão e ascensão. Terceiro, é o lugar onde ele chorou por Jerusalém e profetizou sua destruição. Em Lucas 22, do 39 ao 53, diz: Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como era seu costume, e os discípulos foram com ele. Quando lá chegou, disse-lhes: peço a Deus para não caírem em tentação. Afastou-se deles e a uma curta distância, e pondo-se de joelho, orava assim: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Apareceu-lhe um anjo do céu que veio lhes dar força. Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor. Enquanto o suor lhe caía no chão, com grandes gotas de sangue, depois da oração, levantou-se e foi ter com os discípulos, mas encontrou-os abatidos com tristeza. Então, estão a dormir? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Disse-lhe ainda, estava Jesus a falar, quando chegou a multidão à frente. Vinha Judas, que era um dos 12 apóstolos,
e aproximou-se de Jesus para lhes dar um beijo. E Jesus perguntou-lhe a Judas: é com um beijo que atrai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, adiantaram-se. Senhor, queres que ataquemos a espada? E um deles atacou logo o criado do chefe dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondeu: basta, deixe-nos. E tocando com a mão na orelha do homem, curou. E Jesus dirigiu-se aos chefes do sacerdote, aos oficiais do templo e aos anciões, que foram para o prender. Vieram aqui com espadas e paus para me prenderem, como se eu fosse um ladrão? Estava conosco todos os dias no templo e não me prenderam? Mas esta é a vossa hora. É o poder das trevas. Meus amados, vocês observaram que Jesus, ele ficou triste, ele ficou amargurado, né? Vamos dizer que ele temeu, porque ele ainda o que estava para acontecer, né? Porque ele ainda estava como homem, né? Mas ele disse, pediu a Deus que se fosse da vontade de Deus, afastasse aquele cálice, né? Cálice de amargura. Sabia que era um sofrimento grande, né? No entanto, ele pediu que não fizesse a vontade dele. E muitas vezes a gente vive nesse mundo tão amargurado, tantos problemas das nossas vidas, que muitas vezes a gente não tem forças para superar. Aí a gente vê esse exemplo do Senhor, né? Que ele pediu, se fosse da vontade de Deus, que afastasse aquele cálice dele. E quantas vezes, mesmo com um dia como hoje, quantas mãezinhas não estão sofrendo? Às vezes um problema com o filho, com o marido, e ela pede a Deus, para que Deus tire aquele sofrimento, né? A gente pede mesmo, mas a gente não tem, não fala, se for da tua vontade, tira este problema que me atinge. Porque não é fácil a gente estar sofrendo e ter essa resignação de colocar diretamente diante de Deus, clamar a Deus, nem fazer as coisas com pelos nossos próprios méritos, com nossa força. E muitas vezes acontece determinadas coisas e a gente quer fazer como Pedro fez, que cortou a orelha do homem. Apesar de tudo que eles foram fazer com Jesus, Jesus ainda pegou e botou a orelha
o sacerdote no lugar, né? Eu fico assim me imaginando como às vezes a gente pede mal a mal, a gente não sabe como pedir. Porque, geralmente, quando nós vamos pedir, a gente quer que as coisas aconteçam como nós queremos. Isso às vezes, diante da angústia que nós estamos, diante do sofrimento, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, e não a vontade dele. E Jesus, sendo Filho de Deus, e ele ainda pediu: Pai, se for da tua vontade, afasta de nós esse cálice. É muita coisa que acontece na vida do ser humano. E, às vezes eu me ponho a pensar que a gente tem nossos sofrimentos, o outro ali tem. A gente não pode pensar só na gente. A gente não pode pedir a Deus só por a gente. Temos também que clamar a Deus pelo próximo. Porque eu creio que quem não se preocupa com o outro, o seu irmão que está ali sofrendo, se eu não me preocupo, bem, dizer logo assim, se eu não me preocupo com o outro que está sofrendo, se eu não tenho nenhuma sensibilidade com o sofrimento alheio, eu aqui estou precisando de ajuda. Porque a gente não pode ser insensível às coisas que acontecem no mundo. E uma coisa que às vezes deixa, às vezes a gente entristecido, estou mudando um pouco o assunto, mas tudo fala, se resume em sofrimento e em tudo. Às vezes a gente vê um jovem, eu digo, por que aconteceu comigo? E sempre acontecem algumas coisas que me levam a refletir. Um jovem, tive a oportunidade de conversar com ele assim, perto da minha casa, né? Ele via muito cabisbaixo e a gente nota quando uma pessoa não está bem. E eu gosto muito de falar com os jovens, gosto muito de orientar eles. Eu digo, oi, jovem, você está triste? Aí ele disse que estava. Aí ele relatou o que estava acontecendo, né? Aí eu fui conversar um pouco com ele, né? E né, diante do que esse rapaz me falou, eu queria falar um pouco ainda sobre as mães. Sobre as mães, o nosso próprio Deus, porque muitas vezes um filho esquece da mãe. Ele só vê o eu. Não pensa que aquela mãe carregou um filho por 9 meses, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, com tantos sonhos. Na mente dela, né? Ela fez aquele balançozinho quando o filho nascesse, né? Começasse a crescer. Mas quando o filho cresce, procura rumos diferentes, muitas vezes deixa a sua mãe de lado, não pensa no sofrimento que aquela mãe teve, né? E está tendo, né? Vamos dizer assim. Aí voltando à vida de Cristo,
Cristo esteve em nosso meio, fazendo milagres, ressuscitando mortos, multiplicando pães. E se sabia que ele era o Filho de Deus. Morreu numa cruz por cada um de nós. E até hoje em dia, a gente crucifica Jesus. Que o que acontece com nossas ações acontece que se Jesus viesse ao mundo como ele veio na antiguidade, nós iríamos repetir a mesma coisa. Ia repetir a mesma coisa. Não íamos ver que ele era o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar, que ele veio para cuidar da humanidade, livrar eles dos males. E nós continuamos na mesma mesmice. E nós só podemos encontrar refrigério para nossas almas. Se ainda nós podemos dizer assim, é com a ajuda do Senhor. Só com a vida do Senhor. Porque Jesus falou claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Será se nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus passou todo o poder para o Senhor. Né? Jesus, ele é nosso advogado aqui na terra. É nosso advogado. E Deus é o juiz. Então vamos buscar nosso advogado enquanto nós estamos aqui na terra. E por hoje é só, né? E que Deus nos dê um dia muito abençoado, de muita paz, com muita sabedoria, né? Que nós possamos passar um dia importante junto com nossos filhos, né? E que nós não esqueçamos de orar diante daquela tragédia do Rio Grande do Sul. Que Deus esteja, graças a Deus, que o Brasil é um país hospitaleiro, né? Muitas pessoas estão cuidando, ajudando no que é possível. Que Deus abençoe grandemente aqueles guerreiros que estão lá fortemente, que abraçou a causa e está lá, né, cuidando, cada qual no que pode fazer. Né? Que Deus dê conforto aos corações enlutados e que Deus tenha compaixão daquele estado, né? E que Deus também abençoe a Israel, abençoe o nosso Brasil, abençoe nossas crianças, abençoe nossos jovens. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nosso Brasil. Para todo sempre. Amém. Tchau e um beijo no coração.